RFI Convida. Adriana Brandão. Jean-Paul Delfinot é o mais brasileiro dos escritores franceses. Ele começou a sua carreira escrevendo sobre o Brasil. Seu primeiro livro, Brasil Bossa Nova, é de 1988 e Jean-Paul se impôs como um dos maiores especialistas da música brasileira. De lá para cá, foram mais de 30 publicações entre romances e ensaios, divulgando aqui na França a história e a cultura brasileiras. Jean-Paul Delfinot veio até a RFI para nos falar do seu novo projeto editorial, a série Música Popular Brasileira. Os dois primeiros volumes, Chiquinha e João Gilberto, acabam de ser lançados pela editora Istiar. Bem-vindo à RFI, Jean-Paul. Muito obrigado, é um prazer de estar aqui. E é um prazer recebê-lo aqui e conversar com você de novo sobre o Brasil e sobre a sua literatura. Jean-Paul, quase 40 anos depois da sua primeira publicação, você volta à música brasileira, mas dessa vez com um formato híbrido entre documentário e ficção. Por que você decidiu romancear a vida dos grandes nomes da música popular brasileira? Tem muitas razões por isso. A primeira é que eu acho que muitos livros, bons livros, já foram escritos sobre o João Gilberto, por exemplo. Chiquinha é outra coisa. Mas escrever um livro, mais um livro sobre o João Gilberto, para mim não tinha sentido. Eu tentava, porque eu sou escritor hoje, reconhecido, premiado, então eu queria dar uma visão do João, uma visão da Chiquinha bem diferente. O que me interessa agora não é tanto a musicologia dos artistas, mas é a vida dos artistas. Isso é muito interessante, porque você não pode compreender a vida da Chiquinha Gonzaga, a música da Chiquinha Gonzaga, sem conhecer a Chiquinha mesma, porque a trajetória da Chiquinha é uma coisa completamente incrível. E quando você conhece a história da Chiquinha, você conhece também a história do Rio de Janeiro, a história do Brasil, que nessa época, no meio dos anos do século XIX, até a morte dela em 35, eu acho, uma coisa assim. Então, você pode ver a transformação completa do Rio e do Brasil. Então, a transformação de uma cidade tem, com certeza, uma implicação, tem consequências sobre as coisas que os artistas podem compor e cantar também. Jean-Paul, e o título desse livro, Chiquinha, a Dama de Preto, por que? Você poderia explicar? Porque você precisa de ter um título. Isso não é sempre a coisa mais fácil. Mas também eu queria, como editor, que a Chiquinha seja a primeira, o primeiro opus da coleção que vai ter, se Deus quiser, e se os leitores querem, mais ou menos 20, 25 títulos. E eu acho que a mulher no mundo musical brasileiro foi muito, muito esquecida. Então, começar por Chiquinha Gonzaga, a mulher preta, vestida de preta, mas ela também era filha de uma empregada que era africana. Então, para mim, começar uma coleção sobre MPB com Chiquinha era uma evidência. E o título do João Gilberto, A Bossa Nova Não Existe, é uma provocação? Uma provocação do João Gilberto mesmo. Eu não poderia escrever uma coisa assim, mas ele sempre falou assim: a Bossa Nova não existe. A Bossa Nova é uma coisa de jornalistas. A Bossa Nova é só uma maneira diferente de cantar o samba. E quando você olha com todos os sucessos do João Gilberto, todo mundo acha que são canções escritas por ele, por Vinícius de Moraes, por Tom Jobim. É uma verdade, mas é mais ou menos 20% de todas as canções que João Gilberto cantou. Então, eu não sei, tem tantos títulos, mas quando ele canta uma canção, tem 80% de sorte, de possibilidades, que é uma canção do Pixinguinha, uma canção do Jacob do Bandolim, uma canção do Noel Rosa e tudo isso. Então, para mim, ele faz... ele, para mim, é um gênio.
se você tem que falar do João Gilberto é um gênio, porque no mundo inteiro nunca inventou um estilo musical sozinho, como João Gilberto. O rock, o jazz, são muitos artistas que tentarão de inventar coisas. Bossa Nova, não. E você tem até o nascimento e a morte da Bossa Nova. O nascimento é 58, com Chega de Saudade. A morte é o 1º de abril, com a ditadura chegando no Brasil. Então, é uma parênteses que é completamente incrível e sinceramente, no mundo inteiro, você não tem um gênio como João Gilberto. Então, hoje, para você, não se faz mais bossa nova no Brasil? Eu sei, mas não se faz mais música no mundo inteiro. Eu quero dizer que estamos numa sociedade que eu não gosto muito, porque se fala muito na França de fazer coisas inclusivas, mas não, um brasileiro não tem nada a ver com... Não, um brasileiro não, um carioca não tem nada a ver com uma pessoa de Belém, que não tem nada a ver com um paulista, que não tem nada a ver com uma pessoa de Brasília. Mas hoje, quando você tem as rádios nacionais na França, no Brasil, é a mesma merda. A mesma merda, não tem mais alma nas músicas nacionais. Eu não sou nacionalista, não, mas eu acho que o Brasil tem uma riqueza que permite de fazer uma música brasileira como o choro. O choro, agora ninguém fala mais dessa música que é linda pra caramba. Você tem o samba, você tem tantas variações sobre o samba. Na França, você tinha antes pessoas como Georges Brassens, como Léo Ferré, como Jacques Brel, mas agora não, agora é uma música internacionalizada que não tem mais sentido. Poxa! Não, sinceramente, para mim, se eu insistir, e se meu editor aceitou, foi uma coisa muito simples. Quando você vai no Rio hoje, se você fala com uma pessoa de menos de 30 ou 40 anos, você fala do Jobim, imediatamente a pessoa diz, você tem que pegar o ônibus e o aeroporto aqui. Não, Jobim não é o aeroporto, é o mais grande compositor de bossa nova do mundo inteiro. Então, eu acho que as pessoas... de mais em mais rapidinho, estamos, no mundo inteiro, estamos esquecendo nossas músicas tradicionais. E para mim isso é uma pena, porque a diversidade, para mim, é sinônimo de riqueza. Pois é, para ter uma noção da importância dessa riqueza histórica, nesse livro, os capítulos romanceados, eles são ilustrados também com documentos, com fatos que foram escritos pela Helena Crudeli. Como é que foi essa parceria e por que a necessidade de colocar esses fatos históricos? A necessidade não, mas eu escrevo muito, mas quando eu escrevo um livro, eu quero que o livro seja o melhor possível. Então, para mim, era uma tentação de trabalhar com uma pessoa diferente. Helena Crudeli tem duas qualidades que eu não tenho mais. Ela é jovem, eu sou velho comparado com ela. Ela é uma mulher, foi ela que me falou de fazer o livro sobre a Chiquinha, porque eu conhecia, mas não tinha essa visão, não feminista, mas a visão da mulher sobre a música brasileira. Então, quando eu falo de João Gilberto, ela me falou, mas pois é, Astrud Gilberto ou Miúcha não são só meninas que estavam cantando com ele. Você me permite que eu faça pesquisa? Vai, faço pesquisa. Quando ela acabou de fazer pesquisa, ela me demonstrou que essas mulheres eram grandes cantores também. Então, ela me permitiu de cambiar um pouco meu ponto de vista. E você disse, então, essa coleção vai ter 20, 30 nomes. Quais vão vir ainda por aí? Os dois próximos, que serão lançados, pois em dezembro e em março do 26, vai ser uma mulher também, porque eu quero que seja a cada vez uma mulher, um homem, e uma mulher vai ser normalmente Carmen Miranda. Por que Carmen Miranda? Porque a música de Carmen, para mim, não é uma coisa genial, mas a trajetória humana de Carmen Miranda, que foi completamente quebrada por o soft power norte-americano, para mim é uma ilustração do que está acontecendo agora com as músicas do mundo inteiro por causa dos Estados Unidos. E o segundo, não tenho certeza até agora, mas sinceramente deveria ser
Tom Jobim, ou Vinícius de Moraes, ou Baden-Powell. E depois vamos começar com os grandes artistas brasileiros que ficam vivos hoje. Então eu gostaria muito de fazer livros também sobre a Betânia, sobre o Gil, Caetano, Chico, com certeza, mas também Paulinho da Viola. Eu tenho uma adoração para esse sambista. Jean Paul, a sua produção literária é fecunda. Estes não são os únicos livros que você está lançando agora. Acaba de chegar às livrarias o romance O Homem que Sonhava Amar, que também fala do Brasil. O país é para você uma fonte de inspiração inesgotável? Sim, para mim é um regalo. Eu não sei se eu mereço isso, mas eu comecei com o Brasil Bossa Nova e cada vez que eu tentei de me separar um pouquinho do Brasil, foi impossível. Foi impossível. Foi sempre o Brasil que me chamou, dizendo: você tem que escrever um livro sobre um livro histórico, um romance histórico sobre o Brasil. Então, tá bom, vou fazer. Depois do primeiro, que foi Corcovado, minha editora, Anne-Marie Metelier, me falou: mas eu gostaria de uma trilogia. Então escrevi 2 mais. Então um outro editor e os leitores me perguntaram de fazer mais. Então eu fiz uma espécie de Rougon-Macquart tropical com 9 romances sobre romances históricos sobre o Brasil, mas também África e Europa. Quero falar da França e do Portugal. E depois eu escrevi livros de lendas brasileiras também, porque não existia aqui na França. E agora é João Gilberto, é Chiquinha, é o homem que sonhava de amar. E eu tenho também a seguida de um livro que conheceu um grande sucesso aqui na França, que se intitulado Guyane. Então vou escrever Cunani, uma história completamente incrível que está mais ou menos entre Paris, a Guiana, mas também Oiapoque, que é o contestado brasileiro, que ninguém conhece aqui, mas que é uma história completamente incrível. Então, eu viajo muito, viajo em todos os continentes, mas eu fui recebido de uma maneira animal por o Brasil e nunca esqueci, nunca poderei esquecer até o último dia da minha vida. O pouco que eu sou aqui hoje é por causa e graças ao Brasil. Pois aí, muitos desses livros já foram publicados no Brasil. Você vai continuar publicando também no Brasil? Sim, se Deus quiser, com certeza, mas estamos olhando para uma casa editora no Brasil para fazer a mesma coisa com Chiquinha e João Gilberto, porque eu acho que é uma coisa necessária. Tem livros que você pode escrever porque é gostoso de escrever, porque você sabe que o leitor vai gostar, mas tem livros que têm necessidade. E eu acho que, sinceramente, aqui na França, mas também no Brasil e nos outros países do mundo, todo mundo está esquecendo o passado. E o passado musical do Brasil é uma coisa de uma riqueza incrível. Então, eu gostaria muito que um editor brasileiro seja de acordo para fazer a tradução e para lançar esse tipo de... São pequenos livros. Normalmente, meus livros fazem entre 600 e 700 páginas. Aqui não, é 150, 180, porque eu quero que o preço seja barato, mas também eu quero que os jovens que não gostam mais de ler tenham a possibilidade de entrar na história brasileira para compreender, sem pagar muito, e compreender imediatamente a coisa humana, com o romance que escrevi sobre a Chiquinha e o João, mas também com informações que são mais universitárias, que poderão ser trabalhados, estudados na universidade, nos conservatórios também. Jean Paul, o que o seu olhar francês pode trazer de diferente para um leitor brasileiro que tem acesso a essas informações sobre a Chiquinha, sobre o João Gilberto? Sinceramente, o que eu posso oferecer com esse tipo de livros é simplesmente tudo o que eu aprendi durante 40 anos de conhecimento, de encontros com Betânia, com Gil, com Caetano, com Naraleão, Baden-Powell, Bosco e tantos. E também é uma maneira que, com esses livros da MPB, é uma maneira de
olhar a música brasileira de um jeito diferente, porque o romance permite de entrar na intimidade dos artistas. Então, isso não existe aqui na França e eu acho que não existe no Brasil também. Muito obrigado, Jean-Paul Muito Delfinot. obrigado para você, senhora. Doutora. Doutor. Sim. Doutor da música brasileira. Ninguém perfeito. Não, estou só unicamente namorado.